Bom, então, nessas aulas aí anteriores, a gente vendo HTML, CSS e começamos a ver o PHP, né? Que são as três principais. Eu vou chamar aqui de linguagem, né? Vou chamar de linguagem as três, porque não deixa de ser linguagem de programação também, né? E as três juntas, e ainda tem o JavaScript, né, que pode fazer alguma coisa, não sei se vai dar tempo da gente ver. Mas as três, com as três a gente consegue colocar no ar um sistema, né? Um sistema online baseado em HTML, baseado em CSS, baseado em PHP. Ou seja, a gente pode manipular banco de dados, fazer páginas dinâmicas, tudo isso. E hoje a gente vai falar da manipulação de formulários. Só para lembrar o que é um formulário, vou botar na tela aqui um formulário que a gente fez durante as aulas, só para a gente contextualizar aqui. Bom, durante as aulas a gente montou esse pequeno layout aqui, né? Onde aqui em cima a gente tem o que vai ser um cabeçalho, né? Então aqui a gente pode ter logotipo, pode ter outras informações, né? Aqui, nesse mais claro, a gente reservou para ser o menu, né? A gente usou aquela tag nave para ser o menu, para ficar a leitura dos buscadores, ficar acessível, né, para os buscadores, saberem que aqui vai um menu e que esse menu é importante. E aí aqui a gente tem a parte do main, né, que é essa mais clarinha. No main a gente fez um formulário, isso aqui é o formulário, ou seja, a gente vai falar sobre o formulário hoje, né? Só terminando aqui, a gente tem aqui a parte do rodapé, onde geralmente a gente coloca várias informações, né? E a parte aqui do lado, que a gente usou a tag aside e posicionou, para ser a nossa sidebar, que é um conteúdo relacionado ao conteúdo principal, né? Mas que te dá mais opções. Então, essa é a estrutura, né? HTML, CSS, e a gente não usou ainda PHP aqui. E é isso que a gente vai fazer hoje. Aqui a gente tem um formulário, né? O formulário aqui, a gente tem três tipos de... Nesse aqui, a gente tem três tipos de elementos, né? A gente tem o elemento label, que está aqui, ó. Esses rótulozinhos aqui, a gente usou o label. A gente já vai ver o label novamente no código, né? Mas aqui a gente usou o label, nome, sobrenome e seleciona um país. Aqui a gente usou caixa de texto, né? Que é o input type text, quando a gente for fazer o formulário. Aqui no sobrenome também, input type text. Esse input type text tem esse formato aqui. Ele te dá um espaço onde você digita texto de uma linha. Nos formulários, a gente tem campos para digitar textos com mais de uma linha, só que a gente não usou ainda. E aqui embaixo, a gente tem uma combo box, né? Uma combo box, onde a gente pode selecionar algumas opções que a gente pré-programa. Então, esses três elementos de entrada de dados, um elemento de botão. O elemento de botão é aquele que faz, quando a gente utiliza o PHP, que faz a ação de
pegar os dados que a gente digitou no nosso formulário e enviar para algum lugar. E esse lugar é o que a gente vai aprender hoje, né? Que lugar é esse? Então, aqui é só para a gente relembrar o que é um formulário, ver um formulário estilizado, né? Que a gente mesmo estilizou. E agora a gente vai ver como é que a gente monta novamente o formulário de maneira que a gente consiga enviar o que a gente digitar nesse formulário para algum lugar. Ou seja, para mostrar ele de outra forma, em outro lugar, seja para gravar no banco de dados. A gente não vai hoje gravar no banco de dados. Isso vai ficar para uma outra aula, né? Mas o procedimento é muito parecido. Então, para não complicar na aula de hoje, nós não vamos usar banco de dados hoje, mas o conhecimento de hoje vai servir para quando a gente for usar banco de dados também. Então, voltando para o nosso slide. O que a gente está estudando, então, é a manipulação de formulários. Bom, para eu manipular os formulários, eu preciso de duas variáveis que a gente chama de superglobais. Superglobais. A gente já vai entender o que são superglobais. Essas variáveis são as variáveis get. A variável get, como toda variável do PHP, ela começa com o símbolo do cifrão, né? E aí a gente tem aqui underline get. Porém, a gente chama isso aqui de variável get. E a gente tem a variável post, que também segue o mesmo esquema, né? Começa com o cifrão, como toda variável, underline e post. Essas duas superglobais, elas são utilizadas para a gente conseguir pegar aquele dado que a gente digitou no nosso formulário e conseguir enviar ele para frente. Passar ele para frente, passar para o lugar que a gente quer que ele vá. Então, organizando, essas duas variáveis são usadas para coletar dados do formulário. O exemplo abaixo exibe um formulário HTML simples, com dois campos de entrada e um botão de envio. Ó, dois campos de entrada e um botão de envio. Vamos dar uma analisada aqui nesse formulário. Então, aqui eu tenho as tags HTML, a tag body, né? E aqui eu tenho o começo do formulário. Ele começa com form. E ele termina com /form. Dentro da tag form, tem duas novidades aqui. A primeira novidade é o action. Action quer dizer ação, né? Ação ela nos dá para onde aquilo que a gente digitar aqui no formulário vai depois que a gente apertar no botão que é o submit. Nesse caso aqui, então, tudo que eu digitar dentro desse form vai para onde? Vai ser transportado para uma página chamada welcome.php. A outra novidade aqui é o method. Method é o método de envio, né? Esse método de envio aqui está no método post. Esse post lembra o quê? Lembra aquela nossa variável, né? Ó, a nossa variável superglobal chamada post, ou seja, a gente vai ter que usar essa variável superglobal post para pegar os dados. Daqui a pouco a gente vê um exemplo com get também. Então, na tag form,
antes a gente punha só a tag form fechando aqui, né? Aquilo ali já era suficiente para a gente desenhar o nosso formulário. Ou seja, colocar aqui dentro os elementos e tal. A gente já conseguia ver ele na tela. Só que aí não acontecia nada com aquilo que eu digitasse, porque eu não estava falando para onde eu queria mandar, né? Por qual método eu queria mandar, né? Agora aqui sim, eu digo isso. Através do action, eu falo para qual página eu vou mandar meus dados e com qual método. Daqui a pouco eu vou falar a diferença entre o método post e o método get. Daqui a pouco. Vamos analisar primeiro aqui o nosso formulário. Notem que aqui, ó, no exemplo, ele não usou o label. Ele simplesmente pôs nome aqui, ó. Funciona? Funciona, né? Não é indicado, por quê? Porque quando a gente usa o label, a gente consegue formatar, né? Consegue formatar com CSS muito mais facilmente. A gente consegue tornar o nosso formulário acessível, né, para pessoas cegas, por exemplo, né, que tem aquelas instruções lá onde a gente coloca o nome dele, esse tipo de coisa. A gente já viu na parte onde a gente estudou formulários, né? Depois a gente pode rever. Então, ele nos ajuda em vários sentidos, mas ele não é obrigatório. Se eu colocar simplesmente nome aqui, vai aparecer a palavra nome lá. A gente vai tentar sempre usar o label, sempre que possível. Depois vem a tag input, type igual a text. O que isso aqui vai nos gerar? Vai nos gerar aquele campo de digitação de uma linha. Name igual, aí ele pôs aqui name, porque eu peguei um exemplo em inglês, né? Se fosse a gente aqui, provavelmente a gente escrevia aqui, ó, name igual a nome, né? Por quê? Porque é português, né? Ele quebrou a linha com o BR, colocou lá e-mail e colocou outro input type text. Input type text, name, e-mail. O name, a gente considera ele como a variável aqui. Por quê? Porque ele é que vai carregar o valor do nome e do e-mail para a próxima página. É ele que vai carregar isso. E por fim, a gente tem o input type igual a submit, que vai nos gerar quem? Um botão. Vai nos gerar um botão. Esse botão, quando clicado, vai fazer o quê? Vai fazer tudo que for digitado aqui dentro ser enviado para onde? Para essa página chamada welcome.php. Através de qual método? Através do método post. Bom, vamos fazer esse formuláriozinho lá. Vamos produzir esse formuláriozinho aqui. Eu vou entrar aqui no meu PHP Editor para a gente trabalhar isso. Criar aqui um novo documento, HTML. Aqui no title, vou colocar formulário. E aqui no body, a gente vai construir o nosso formulário. Então, o que eu tenho lá? Form. Antes eu fazia isso aqui, né? Form, fechava.
barra forma. Agora a gente tem novidades ali, né? Agora a gente tem novidades ali. Por quê? Eu tenho que pôr o action igual e aqui o nome da página para onde meus dados vão. Lá ele usou a página welcome, né? Vamos usar aqui a página processa.php. Processa, por quê? Eu vou processar meus dados lá. E o action é o modo que isso vai ser transportado. Isso ainda vai ser mais bem explicado. Vai ser o método post. E aí eu tenho, vou colocar aqui um label, fname igual nome. Vou pôr aqui nome, 2 pontos, barra label. Esse fname é aquilo que eu falei, que é utilizado para, por exemplo, uma pessoa cega, né, conseguir ler o nosso formulário, né? E também para acessibilidade, fica mais fácil você andar com ela, sobre ela com o tab, por exemplo. Fica mais fácil você relacionar o label com o input da seguinte forma: input type igual text id. Agora o id tem que ser igualzinho o fname. Aí eu pus nome, né? Name é o nome que vai carregar o que eu digitar, que na verdade é um nome também, então eu vou pôr nome também. E pronto, fecho. Vou pôr aqui um BR para mudar de linha. E no label também. E o outro é o e-mail, né? Label fname. Vamos pôr o e-mail mesmo. Opa. E-mail. Barra label. BR para mudar de linha. Input. Type. Submit. Opa, desculpa. Text, né? ID. E-mail. Tem que ser igual ao fname. Name, que agora sim é o nome da variável, também vai ser e-mail. Pessoal, entendam. Não é obrigatório que sejam iguais. Não é obrigatório que sejam iguais. Esses dois, ó. O que é obrigatório é que esses dois sejam iguais. E nem é obrigatório. Ele vai funcionar, o seu formulário funciona se eles não são iguais. Porém, a gente, assim, o leitor de tela não vai saber que esse label é desse input. Para ele não tem relação. Se esse nome for diferente desse. Agora, esse poderia ser diferente? Poderia. Geralmente é igual? Geralmente é igual. Por quê? Porque é a mesma informação, né? O que eu estou esperando que seja digitado? O e-mail. Então, nada mais justo que o fname ser e-mail. O ID precisa ser e-mail porque o fname é e-mail. E o que eu vou receber? O e-mail. Então, nada mais comum do que ser iguais. Não precisa que sejam iguais. Não é obrigatório.
Vou pôr um BR aqui também, para mudar de linha. E vou colocar o input type submit para ser o botão. E o botão, ele tem o value. O value é aquele texto que é para aparecer no botão. Então, eu vou pôr aqui enviar. Bom, com isso aqui eu tenho o meu formulário, né? Vamos salvar e vamos ver o nosso formulário primeiro. Ó, eu criei aqui uma pasta chamada aula 13, que é a aula de hoje. Ela está onde? Ela está dentro do htdocs. E esse htdocs, ele é de quem? Ele é do Champ. Ó, lembra do Champ? Do Java, né? Lá do Java. Então, para funcionar o PHP, eu tenho que estar com esse arquivo dentro de htdocs. Agora, dentro de htdocs, eu posso criar pasta, né? Eu tenho aqui, ó, a pastinha site1, que a gente já trabalhou, né? Aqui já eram algumas pastas que já estavam criadas lá no Nishi, né? Se eu chamar essa pasta, vai abrir esse arquivo index, né? E se eu colocar aqui o barra aula 13, vai abrir o arquivo index daqui de dentro. Então, eu vou chamar ele de index. Aqui embaixo eu já estou com o tipo dele, que é PHP, tem que ser, e vou salvar. Agora a gente vai para o navegador para a gente chamar esse formulário, chamar o index.php, né? Então, eu estou aqui no meu Chrome, né? E para eu chamar, como ele está hospedado no meu próprio localhost, então eu vou digitar localhost barra a pastinha que eu criei, a aula 13. Se eu digitar só localhost, olha o que vai acontecer. Ele abre aquele index que estava lá. Lembra que tinha um index na pasta htdocs? Então, se eu digitar só localhost, ele vai abrir aquilo lá, né? E se eu puser a pasta aqui, ó, aula 13, ele vai abrir o index que está lá dentro. Então, já abriu, né? Aqui nós temos o nosso formulário, ó. Ele está sem estilização, né? Então, aqui eu tenho nome, e tenho e-mail, e tenho o botão enviar, né? Se eu executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Botei meu nome, botei meu e-mail e vou clicar em enviar. Ó, ele procurou a pasta o arquivo processa, tá vendo? Ele procurou o arquivo processa.php. Só que ele não encontrou. Ele não encontrou. Então, deu página não encontrada. Então, vamos lá ver como é que a gente faz para resolver isso. Oh, desculpa aqui, ó, não é action aqui não, aqui é method. Method, né? Action é aqui, ó, na página. E aqui é o method. Método de post. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa da pasta
processa.php. Só que antes da gente fazer a pasta processa, vamos ver mais alguns slides. Bom, aqui ele está explicando, então, o que vai acontecer. Quando o usuário preenche o formulário anterior, né, que é aquele ali que a gente acabou de digitar, e clica no botão enviar, o que acontece? Os dados do formulário são enviados para processamento em um arquivo PHP denominado welcome.php. Só que nós mudamos esse nome, né? Para processa.php. O nome você escolhe. Você que escolhe o nome. Opa. Os dados do formulário são enviados com o método HTTP POST. Então, vocês sabem que quando vocês acessam a página da internet, vocês estão usando o HTTP, né? Ou HTTPS, né? Quando é um site com segurança. O que é o HTTP e o HTTPS? São protocolos, né? Então, ali, esse protocolo, ele encapsula muitas coisas para poder enviar. Ele faz os pacotes para poder enviar, né? Então, quando a gente usa o método POST, a gente está enviando ele através do método ou através do protocolo HTTP ou HTTPS, se for o caso. E daqui a pouco, então, vocês vão ver essa diferença entre enviar pelo POST e enviar pelo GET. Por enquanto, fica só sabendo que o POST, ele usa o protocolo HTTP, que é o protocolo da internet mesmo. Para exibir os dados enviados, você pode simplesmente ecoar. Quando eu falo ecoar, é a gente usar o echo, né? O echo é aquele comando de jogar uma mensagem na tela ou um dado na tela, né? Ecoar todas as variáveis. Então, como é que ficaria o welcome.php ou, no nosso caso, o processa.php? Como é que ficaria? Olha só. Aqui eu tenho HTML, aqui eu tenho body. E aqui, ó, ele já montou uma frase, ó. Ele montou uma frasezinha usando aqueles dados de nome e e-mail. Qual que é a brincadeira que ele fez aqui? Welcome, ou seja, bem-vindo. Aí ele abriu a tag PHP e deu um echo utilizando a variável global post, que foi a que nós usamos. Entre colchetes aqui, ele pôs name. Por que name? Olha aqui por que name, ó. Porque aqui, ó, ele usou a palavrinha, a variável name. Então, é isso aqui. No nosso caso lá, vai ser o quê? Vai ser nome. Nome. Aí ele fechou aqui o PHP, quebrou a linha e colocou a frase embaixo. Seu e-mail, seu endereço de e-mail é, dois pontos. Aí ele abre o PHP, dá outro eco. Você sabe que o eco, ele é PHP, não é HTML. Por isso, ele tem que vir dentro dessa tag HTML. Echo post, abre colchetes e põe entre aspas e-mail. Ponto e vírgula e fecha o PHP. Fechou o body, fechou o HTML. Então, isso aqui é uma das formas de você pegar o valor que você passou via post. É só você usar a variável global post. Vamos reproduzir isso aqui para o nosso caso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Beleza.
que eu vou fazer agora? Eu vou criar a nossa página processa.php. Processa.php. Aquela que ele não achou aquela hora. Então, eu vou criar uma nova. Posso tirar isso daqui? Não vai precisar disso. Ou vai? Não, deixa eles aí. Deixa eles aí. Vou pôr aqui processa. Processando os dados. Pronto. E aí, eu vou querer fazer igualzinho ele fez. Né? Ele simplesmente colocou bem-vindo, vírgula. Aí ele abriu o PHP e pôs echo e pôs o nome, usando a variável global host. Observa que aqui no PHP Editor, as variáveis, elas ficam verdinhas, né? Abre colchetes. Qual é o nome da o nosso name lá para nome? É só olhar. É exatamente, name igual nome. Então, esse nome aqui, que eu vou pegar lá na frente. Nome. Fecha. Aí eu vou fechar aqui o PHP. Ponto e vírgula, né? Vou fechar aqui o PHP. E vou continuar aqui com o HTML, vírgula, e vou dar um BR. E aqui eu vou escrever, seu e-mail é... Vou abrir aqui o PHP. Tá. Eu vou pôr o echo. Host. Quem? E-mail. E vírgula. Fecha o PHP. E tá bom. Aqui eu não preciso dessas tags, né? Vamos entender. Ele está formando uma frase, escrevendo algumas coisas e pegando a variável que a gente mandou para completar a frase. Então, vamos supor que foi o João Vitor lá que botou o nome dele no formulário. Então, o que vai aparecer aqui? Bem-vindo, João Vitor. Pula a linha. Seu e-mail é... E o e-mail que ele pôs lá. É isso que vai acontecer aqui. Vamos salvar e vamos ver se vai funcionar. Eu estou salvando lá no aula 3. O nome do arquivo tem que ser processa. E o tipo tem que ser PHP. Pronto. Agora vamos lá no nosso... Vamos chamar de novo aqui, localhost / aula 13.
Bom, quando caiu a conexão, eu ia mostrar o resultado, né? O resultado lá do nosso formulário. Vamos lá, então, ver o resultado. Vamos ver primeiro, de novo, o código, para relembrar. Então, aqui eu tenho o formulário. O action está falando que é a página processa, ou seja, o que foi digitado aqui vai ser enviado para a página processa. E lá, a página processa vai fazer o que ela quer fazer. Qual vai ser o método de envio? O método post. O processa, ele vem aqui e ele forma uma frase utilizando os dados que foram digitados, que é o nome com o e-mail. Então, ele vai escrever assim, bem-vindo, vírgula, e o nome da pessoa que foi digitada no formulário. Ele vai formar uma frase, então, bem-vindo, vírgula, com o nome da pessoa que foi digitada no formulário, vírgula, vai quebrar a linha e vai escrever embaixo, seu e-mail e vai colocar o valor do e-mail que ele digitou também no formulário anterior. Vamos então acessar isso para ver se vai funcionar. Então localhost / aula 13. Então está aqui o nosso formulário. Vou colocar aqui José. O e-mail dele, josé@site.com.br. E vou enviar. Olha o que vai acontecer aqui em cima. Ó, ele chamou o processa.php. Então, isso aqui já é a página processa.php. Olha a frase que ele pôs. Bem-vindo, vírgula, José. Mudou de linha. Seu e-mail e o e-mail que foi digitado lá, josé@site.com.br. E aí vamos observar isso aqui. Porque quando eu mostrar o get, isso aqui vai ser um pouco diferente. Isso aqui vai ser um pouco diferente. Aqui então a gente viu que eu preencho o formulário, aperto o botão, ele vem para a página processa, trazendo os dados que eu digitei. Esses dados vão ser pegos através do post e, através do eco, eu mostrei os valores. Ao invés de mostrar através do eco, eu poderia ter feito o quê? Poderia ter gravado no banco de dados, etc. Feito algum cálculo, alguma coisa assim, né? Mas, por enquanto, a gente vai apenas mostrando o quê? Que o valor que a gente digitou lá, ele é realmente trazido para cá. Vamos voltar, então, para o nosso slide, para a gente ver a questão do get, do método get. Bom, aqui a gente tem falando do método get, que o mesmo resultado também pode ser obtido utilizando o método get, né? Como é que ele é utilizado, então? Basta que a gente coloque aqui, ó, form action, aí põe o nome da página. Ele pôs aqui o welcome-get, porque ele quis deixar as duas páginas, né? A gente não precisa fazer isso, a gente vai alterar. E aqui no método,
ele põe o get ao invés do post, né? Então, vamos fazer essa alteração. Na página processa, qual que é o procedimento? Basta eu mudar de post aqui para get aqui, ó. O resto fica tudo igual. Certo? Então, vamos lá e vamos mudar de post para get. E depois a gente vai entender as diferenças. Bom, então aqui, o que eu preciso mudar? Apenas o método de post para get. Vou salvar. E aqui no processa, ao invés de variável post, vou pôr variável get. O resto é tudo igual. E agora a gente vai executar para ver as diferenças. Bom, vamos aqui agora, localhost, barra, aula 13. Abriu o nosso formulário. Até agora, a gente não notou nenhuma diferença, né? Vamos colocar aqui Maria. E aqui, maria@site.com.br. Beleza. maria@site.com.br. E vamos enviar. Bom, aqui, bem-vindo, vírgula, Maria. Ou seja, ele passou a variável? Passou. Seu e-mail é maria@site.com.br. Passou o e-mail? Passou. Agora, vamos observar aqui em cima. Olha só. Localhost, barra aula 13, barra processa.php, interrogação. E aí? Nome igual a Maria e e-mail igual Maria. O arroba aqui ele colocou um caractere estranho, né? Que ele não conseguiu. site.com.br. Qual que então é a diferença entre o get e o post? Olha aqui o get, o resultado do get. Ou do post, aliás. Apareceu alguma coisa aqui na URL? Não. Por quê? Porque os dados foram passados através do HTTP. Então, ninguém viu aqui, ó, o que foi passado. Ninguém teve acesso. Mas se eu usar o get, olha o que acontece. Qualquer pessoa que vê a minha URL, ele vê os dados que eu passei. Então, a diferença é essa. O método get, os dados são passados via URL. O método post, os dados são passados via protocolo HTTP, ou seja, ninguém vê durante a transmissão, né? Durante a transmissão. Vê depois que eu mando mostrar, né? Então, a gente vai de novo lá para o slide, que a gente vai entender as diferenças. Bom, então aqui eu botei get versus post. Ou seja, diferenças entre eles, né? Um contra o outro. Quais são as diferenças? Vamos ver aqui com calma. Ó, ambos
tanto o get quanto o post, criam uma matriz. Então, o formulário ele tem lá vários campos, né? No nosso caso, a gente tinha 2, mas a gente pode ter quantos a gente quiser colocar. Não é verdade? Pode ser vários campos. Então, os dois vão criar uma matriz para guardar esses campos. Essas matrizes, se vocês lembrarem lá das classes, né, tem alguma coisa parecida com isso. A matriz ela tem uma chave e ela tem um valor. A chave e o valor. A chave e o valor. Ou seja, a chave seria a variável. Por exemplo, nome, valor, Maria. E-mail, valor, maria@site.com.br. E assim por diante. Então, eles criam essa matriz, a gente não vê essa matriz. A gente só vê se a gente acessar ela. Essa matriz contém pares de chave barra valor, onde as chaves são os nomes dos controles do formulário, o que eu acabei de falar, né? Aquilo que a gente põe lá no name. E os valores são os dados de entrada. Então, ó, valor, nome. Desculpa, chave 1, nome, valor 1, Maria. Chave 2, e-mail, valor 2, maria@site.com.br. Então, ele cria isso aí para ele conseguir manipular esses valores. Ambos, get e post, são tratados como as variáveis globais, ó, get e post. Elas são super globais, na verdade. O que significa isso? Que estão sempre acessíveis. Na aula passada, a gente falou do escopo das variáveis, né? Então, eu tenho variável que ela é vista na página inteira, tenho variável que ela só é vista dentro da função e assim por diante. Vocês vão rever isso aí. Agora, essa variável get e post, elas são super globais. Elas são enxergadas em qualquer lugar do código. Então, qualquer lugar que eu quiser acessar essas variáveis, elas vão estar disponíveis. Elas são super globais, o que significa que estão sempre acessíveis, independente do escopo. E você pode acessá-las de qualquer função, classe ou arquivo, você não tem que fazer nada especial. Apenas acessar via get ou via post, no caso. O get é uma rede de variáveis passadas por script atual por meio de parâmetros URL. O que significa isso? Lembra que ficou visível para nós lá na URL, lá em cima no navegador? A gente via todas as variáveis passadas. Já o post, ele é uma rede de variáveis passadas para o script atual por meio do método post. Ou seja, a gente não enxerga naturalmente o que foi passado. Essa é a diferença principal. Agora, para frente, a gente vai ver mais detalhes dessa diferença. Quando é que eu posso usar o get? As informações enviadas via get são visíveis para todos. Ó, todos os nomes e valores das variáveis são exibidos na URL. O get tem limite na quantidade de informações a enviar. Então, a limitação é de cerca de 2.000 caracteres. Então, o get, primeiro, fica visível para quem quiser ver o que eu estou passando. As variáveis que eu estou passando para outra página. O que isso aí afeta? Afeta a minha segurança. Afeta a minha segurança. Outra coisa, tem um limite de aproximadamente 2.000 caracteres. Então, se eu tiver muitos dados para passar, o get não vai funcionar, porque ele vai truncar aquilo ali. Ele vai passar apenas os dois primeiros 2.000 caracteres e o resto vai se perder. Agora, qual que é a vantagem? É possível marcar a página, e isso pode ser útil em alguns casos. Essa questão de marcar a página é o seguinte. Vocês já devem ter visto
que tem pessoas que trabalham na internet como divulgadores de algumas coisas, né? Por exemplo, o Magazine Luiza. Você pode se cadastrar ali e aí você divulga um link de produto. Naquele link de produto tem lá um códigozinho que é o seu. E se a pessoa compra através do clique naquele link, você ganha uma comissão. Então, muita gente trabalha com isso. Existe também, por exemplo, a plataforma Hotmart, que também trabalha com isso. Você divulga um link e a pessoa que comprar o produto também ganha comissão. Então, para divulgar esse link, para esse link ser marcado, ele é passado via método GET. Por quê? Ele tem que ser passado pela URL para poder transferir aquele seu código para frente. Para quando ele chegar lá no vendedor, lá na loja, lá no Hotmart, ou seja, qual for o fornecedor do produto ou do serviço e tal que você está vendendo, ele tem que saber que foi você que intermediou. Então, o método GET, isso é uma das coisas que serve, né, para fazer essa marcação, para saber de onde vem alguma coisa, né? É possível através do post? Também é possível, mas é mais complexo na hora de você executar. Então, esse é o exemplo que eu achei para essa marcação de página que eles estão falando aqui. GET pode ser usado para enviar dados não confidenciais. Claro, né? Se você, por exemplo, num formulário de login, você vai dar o seu nome de usuário e sua senha, e isso vai ser passado para a página de login. Se você passar isso via URL, ora, isso vai ficar visível enquanto ele estiver trafegando, e quando ele chegar no destino também, né? Então, dados confidenciais nunca vão ser usados, nunca vai ser usado o método GET. É o que está falando aqui embaixo. Ó. Nota, né? O método GET nunca deve ser usado para enviar senhas ou outras informações confidenciais. Qual foi o uso do GET que eu encontrei até hoje? Esse que eu falei, da pessoa que é divulgadora de produtos, revendedora de produtos e que precisa que o código dela seja passado para ela receber a comissão. Isso é um dos usos mais comuns. Conseguiram compreender isso aí? Sim. Beleza. E quando usar o post, então? As informações enviadas de um formulário com método post são invisíveis para outras pessoas, né? Então, toda vez que você precisar mandar dados que você não quer que sejam captados por aí, você usa o método POST, né? Todos os nomes, valores são incorporados ao corpo da solicitação da FTP e não tem limite nas quantidades. Também, se você tiver um formulário bem grande, não tem problema. Você pode enviar via POST que ele vai ser totalmente enviado. Além disso, o POST oferece suporte a funcionalidades avançadas, com suporte para a entrada binária de várias partes durante o upload de arquivos para o servidor. Bom, isso aí é uma coisa bem mais avançada, né? Por exemplo, você enviar de duas fontes através do método POST. Então, é uma coisa bem avançada, que se vocês precisarem no futuro, vocês vão ter que dar uma estudada nisso aí. Não é uma coisa que se usa no dia a dia, mas o importante aqui é saber que o método POST ele oferece suporte para funcionalidades avançadas. Quais são elas? Aí a gente vai ter que pesquisar.
No entanto, como as variáveis não são exibidas na URL, quando eu falo URL, vocês sabem, né? URL é aquele endereço lá que tem o nome do site, e se for o método get, tem as variáveis lá junto, tudo aquilo lá é a URL. Então, não é possível marcar a página. Então, não é possível fazer aquele processo que eu falei, de marcar a página que faz no get. Eu até falei que é possível, mas é mais complicado. Os desenvolvedores preferem o post para enviar dados do formulário. Então, se você for desenvolver alguma aplicação, qual é o método que você vai usar? Você vai usar o post. Se precisar marcar a página, você vai usar o get, somente nesse caso. Bom, de teoria hoje era isso. Eu só vou mostrar agora uma outra forma de pegar os dados que é mais usual do que aquela que eu mostrei ali. É mais usual, é mais completa do que aquela que eu mostrei. Então, a gente vai lá alterar e depois a gente vai encerrar. Aqui. Ao invés de usar aqui, ó, dentro de uma frase, ou já usar assim, o que que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer assim. A gente abre aqui as tags do PHP e aí a gente cria variáveis. Ó, eu quero receber o nome, então vou criar a variável nome. Essa variável nome, ela vai receber quem? Ela vai receber o nome através do método get, nesse caso aqui, né? Nesse caso, é através do método get. E eu vou criar uma variável chamada e-mail. E vou jogar o que eu recebi através do método get. Pronto. E aqui, ao invés de eu usar get nome, não, eu vou usar simplesmente a variável nome. Que ela já vai conter aquilo ali. Com isso aqui, o meu código ele fica um pouquinho mais limpo, né? Eu posso também usar aquela variável e-mail, aquela variável para outras coisas, né? Para validar algumas coisas, para calcular, para fazer cálculos, se for dados numéricos, etc. Então, essa aqui é a forma mais profissional que os programadores usam mais, né? Joga para uma variável primeiro e depois usa a variável aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos aqui, localhost, aula 13. Opa, estou digitando localhost errado. Aí, vamos colocar aqui Ricardo, e-mail ricardo@site.com.br e vamos enviar o formulário. Olha só, funcionou. Ó, aqui eu usei a variável e aqui também. Funcionou da mesma forma. Como eu estou usando o get, olha aqui. Ó, a página, processa.php, interrogação, nome igual, tem aqui o nome, e comercial, e-mail igual,
Ricardo Parará, o site que eu falei. Então, esse é o método get. Vamos fazer no método post aqui, só para a gente relembrar. O que muda? Lá no formulário, eu tenho que mudar aqui para post. Salva. E aqui no processa, ao invés de get, eu vou usar post. Salva. Vamos voltar lá. Nosso formulário. Vamos usar aqui Alfredo, e-mail alfredo@site.com.br. Enviar. Olha só, funcionou também, mesma coisa. E cadê os dados aqui? Na URL? Nada na URL. Não foi passado nada aqui na URL.